Dando continuidade, então, ao nosso estudo sobre os erros do romanismo, nós temos este tema nesta manhã. E a questão é, como você orienta pessoas quando dizem elas que Pedro foi o primeiro Papa e que houve uma sucessão apostólica? Pedro, como o primeiro Papa, passou o comando da igreja para um segundo Papa, eles dizem que foi Lino, e depois esse Lino passou para o terceiro Papa, e assim por diante, né? Eles creem de fato nisso, numa sucessão apostólica, em que Pedro é o primeiro Papa, e ele vai passando o comando da igreja aos outros Papas. Como é que você defende a sua fé nesse sentido? É o que nós veremos nesta manhã, com dois argumentos. Primeiro, nós teremos o argumento histórico, mostrando que nos 4 primeiros séculos da igreja não havia Papa, ao contrário do que eles dizem. E depois nós vamos para a argumentação bíblica, para mostrar que biblicamente também Pedro nunca foi Papa. Vamos então começar com este versículo que diz assim: pois isto está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Pedro escrevendo sobre quem é a pedra. No catolicismo, Pedro é a pedra. Pedro é o fundamento da igreja. Pedro é o primeiro Papa. Pedro, quando escreve sobre fundamento e sobre pedra, ele não diz que ele é. Ele diz que Cristo é a pedra. Cristo é o fundamento. Primeiro, então, apresentemos o erro. Apresentemos aqui o erro. E eu estou usando o Catecismo da Igreja Católica, tá? Em 2 parágrafos. O parágrafo 880. Somente Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu em pedra de sua igreja, entregou-lhe as chaves da mesma, instituiu o pastor de todo o rebanho. Somente Pedro, somente a Pedro, ele foi constituído como pedra da igreja, e as chaves da igreja foram entregues a Pedro. Você já deve ter visto quadros católicos da figura de Pedro com grandes chaves, né? Isso é bastante comum nas artes católicas. O parágrafo 882. O Papa, bispo de Roma e sucessor de São Pedro, é o perpétuo e visível princípio e fundamento da unidade, quer dos bispos, quer da multidão dos fiéis. Com efeito, o pontífice romano, em virtude de seu munus de vigário de Cristo e de pastor de toda a igreja, possui na igreja poder pleno, supremo e universal, e ele pode exercer sempre livremente este poder. Então, na visão católica, o Papa é aquele que é o fundamento da unidade da igreja. Ele é o pontífice romano. O que é pontífice? É a ponte entre Deus e homens. O Papa se julga a ponte entre Deus e homem. Quem é, biblicamente falando, a ponte entre Deus e homens? É Jesus. Note que é um título usurpador daquilo que Cristo é. E ele é também o vigário de Cristo, o substituto de Cristo na terra. Dentro da visão católica, ele é o substituto de Cristo na terra, pastor de toda a igreja, e ele possui na igreja poder pleno, supremo e universal. Ele é todo poderoso na igreja. No domingo que vem nós trataremos, o Gustavo tratará sobre o Papa como cabeça, então ele vai avançar nesse ponto, e mais à frente nós falaremos sobre a chamada infalibilidade papal, o dogma que diz que o Papa, quando fala, ele nunca erra, né? Quando ele fala sentado na sua cadeira de Papa.
A origem do erro. No final do século IV, a igreja em Roma, centro do império, sobrepunha-se às igrejas de Constantinopla, Alexandria, Antioquia e Jerusalém. O título Papa, Pai, que era usado por todos os bispos, passou a ser utilizado pelo bispo mais importante da igreja, o de Roma. Então, eu vou dar uma explicação aqui, depois a gente vai ler isso, mas deixe-me falar de forma aqui mais clara. No Novo Testamento, nós temos o governo dos presbíteros, e a gente vai mostrar isso textualmente. Eram os presbíteros que cuidavam da igreja. Houve um momento ali no século III, em que, por causa de heresias, a igreja, a liderança da igreja decidiu criar um presbítero da cidade. Então, as igrejas locais tinham seus presbíteros. Então, baixou-se uma lei para que cada cidade tivesse um presbítero responsável pela cidade. Ali nascia o episcopalismo, a ideia de que uma cidade era governada por um bispo. E isso foi evoluindo, de forma que Constantinopla tinha um bispo, Roma tinha um bispo, Jerusalém tinha um bispo e outras cidades tinham bispos. Estes eram os mais importantes. No desenvolvimento histórico, esses bispos passaram a ser chamados de pais, de papas. Mas todos eles recebiam o título de papa. Ocorre que, ali no começo do século IV, um imperador romano se converteu ao cristianismo. Constantino se converteu. Em 313, ele assinou um édito, uma lei, para que cessassem as perseguições. E agora veja que revolução. Todos os imperadores perseguiam o cristianismo, mas eis que surge um imperador que se declara cristão. Então, pouco tempo depois, 380, Teodósio, um outro imperador, ele declarou o cristianismo como a religião do império. E agora aquela religião que era perseguida e marginalizada, ela se torna a religião do império. E o império, a capital do império era Roma. Então você tem Roma agora como uma potência do cristianismo. Os próximos concílios foram atribuindo cada vez mais poder ao bispo de Roma e retirando poderes aos poucos do bispo de Constantinopla e do bispo de Jerusalém. Eles foram sendo colocados de lado e o bispo de Roma foi ganhando mais poderes. E depois, alguns séculos depois, um dos papas, porque aí começaram a ter papas, né? E aos poucos o bispo de Roma, ele passou a ser visto como o pastor de todo o Ocidente, de toda a igreja do Ocidente. E mais lá na frente, em 1073, esse título passou a ser exclusivo do bispo de Roma. Os outros continuaram sendo chamados papas, mas sempre o bispo de Roma tinha a primazia. Então, eu citando aqui o Bavinck, ele diz o seguinte: o concílio de Nicéia, no cânone 6, ainda considera iguais os bispos de Roma, Antioquia e Alexandria, e em suas respectivas províncias, atribuiu aos dois últimos o mesmo poder que o bispo de Roma. O poder papal do bispo de Roma era baseado em grande parte no prestígio político da cidade. Constantinopla, como a segunda Roma, podia, portanto, fazer as mesmas reivindicações. O bispo de Roma, portanto, nunca foi o pastor de toda a cristandade. Ele só se tornou o líder da cristandade ocidental, latina. Ele se tornou o líder por direito somente no quarto século. O concílio de Sardes, 343 d.C., não reconhecido pela igreja mais tarde, já incumbiu o bispo de Roma de tomar a decisão se, no caso de um bispo ter sido deposto por um sínodo, um novo sínodo tinha de ser convocado. Então, concílio após concílio, foi-se aumentando o poder do bispo de Roma e diminuindo o poder dos outros bispos. Séculos depois, em 1073, por ordem de Gregório VII, o título se tornou exclusivo para o bispo de Roma. Então, foi assim que surgiu o papado.
Foi assim que a igreja do Novo Testamento, de uma igreja representativa ou presbiteriana, porque o governo era dos presbíteros, eu vou mostrar os textos, ela aos poucos se tornou, na verdade de uma vez ela se tornou episcopal, quando determinaram que cada cidade tinha que ter um bispo. Agora é o bispo quem decide o futuro das igrejas locais. Deixou de ser presbiteriana, passou a ser episcopal. E a partir daí, esse bispado foi evoluindo, como diz um autor, Berkoff, para um sistema de governo monárquico. Porque hoje a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é uma monarquia, com um rei, com um Estado, com uma guarda papal, tá? Virou um Estado, virou uma monarquia. Tá? Essa é a questão histórica. Vamos refutar historicamente. O que a gente vai refutar aqui? A Igreja Católica diz então que Pedro foi o primeiro Papa e ele passou os poderes para o segundo Papa e assim por diante. Então, na visão católica apostólica romana, desde Pedro nós temos papado. A história nos conta outra coisa. A história conta que a partir do quarto século é que se instituiu um papado mesmo para valer. Então, eu digo, a partir do quarto século, a Igreja Ocidental passou a ser governada por um só homem, um bispo universal, o Papa. Mas, e antes disso? Romanistas vão argumentar que sempre foi assim, desde Pedro. Mas vejamos, qual vai ser a nossa abordagem? Nós vamos primeiro ver no Novo Testamento qual era o governo, se havia Papa no Novo Testamento. Se Pedro se coloca no Novo Testamento como líder da igreja, os textos vão mostrar. Depois nós vamos ver no primeiro século o que dizem os pais da igreja do primeiro século, se havia Papa. No segundo século, se havia Papa. No terceiro século e no quarto século. Nós vamos pegar esse ato histórico dos 4 primeiros séculos para mostrar que historicamente essa ideia de que houve uma sucessão papal, ela não se sustenta. Vamos aos textos bíblicos primeiro então. São muitos, mas eles estão na sequência, tá? A maioria deles está em Atos, então é só a gente ir aos pouquinhos. Comecemos com Atos 11, 29 e 30. Atos 11, 29 e 30. Atos 11, 29 e 30. Acompanhe aí na sua Bíblia. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando-o aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então veja, o enviando-o é o socorro. Eles enviaram o socorro aos presbíteros da Judéia, porque as igrejas locais tinham presbíteros, por intermédio de Barnabé e de Saulo. O que esse texto nos mostra? Que os receptores desta ajuda foram presbíteros. Por quê? Porque eram os que cuidavam das igrejas. Veja Atos 14, 23. Vire a página. Atos 14, 23. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Observe, nós agora vemos que as igrejas eram lideradas por presbíteros eleitos pelo povo. Não havia um bispo que nomeava presbíteros, havia um povo que elegia os seus presbíteros. E é por isso que no Novo Testamento nós temos 2 listas, em Timóteo e em Tito, sobre as qualificações dos presbíteros, para que o povo saiba quem eleger. Veja agora capítulo 15, que é o Concílio de Jerusalém. Quando surge uma grande questão, eles reúnem quem? Os apóstolos e os presbíteros das igrejas locais. Atos 15, verso 2. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses 2 e alguns dentre eles subissem a Jerusalém,
aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Note, a questão seria definida por apóstolos e presbíteros. Verso 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Verso 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Verso 22. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los, juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Note que a direção das igrejas era de presbíteros, e os apóstolos, aqui no Conselho de Jerusalém, você tem apóstolos e presbíteros decidindo as questões. Note, na continuação do Novo Testamento, você não tem uma lista para eleger apóstolos. Perceberam? Você tem uma lista para eleger presbíteros e diáconos. Os apóstolos foram escolhidos por Cristo, e na medida em que os apóstolos morreram, acabou. Esses pseudo-apóstolos que existem no mundo neopentecostal, meus irmãos, não são apóstolos. Apóstolos são apenas aqueles que Cristo escolheu. Na medida em que eles morreram, acabou. As listas de eleição ficaram apenas para 2 ofícios, presbíteros e diáconos. Sigamos, Atos 16, 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Atos 20, 17. Atos 20, 17. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Os presbíteros da igreja de Éfeso. Cada igreja tinha os seus presbíteros, que eram os que dirigiam o povo. Atos 21, 18. 21, 18. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. 1 Timóteo 4, 14. Avancemos para 1 Timóteo 4, 14. Primeira Timóteo 4, 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. O que é um presbitério? É um conjunto de presbíteros. Note que quem ordenava alguém para o pastorado era o conjunto de presbíteros. Os presbíteros ordenavam alguém ao pastorado, tá? 1 Timóteo 5, 17 e 19, aí ao lado. 5, 17 19. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. 19. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Qual é o espírito aqui de não aceitar denúncia contra um presbítero, se não houver 2 ou 3 testemunhas? Porque o presbítero está na liderança. Então, inimigos do evangelho podem levantar calúnias para derrubá-lo. Então, no caso de presbítero, tem que ter 2 ou 3 testemunhas para que o fato seja verificado. Note, presbíteros na liderança. Tito 1,5. Tito 1,5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Em cada cidade, nas igrejas das cidades, ele ia levantar homens capacitados para serem presbíteros. Tiago 5,14. Tiago 5,14. Está alguém dentre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. Chame os presbíteros.
os líderes da igreja. 1 Pedro 5:1, chegando aqui ao final das referências. 1 Pedro 5:1. Rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, está escrito aí papa como eles? Não, né? Presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro como presbítero, presbítero como eles, líderes da igreja. 2 João 1:1, na sequência. 2 João 1:1. O presbítero, à senhora eleita e a seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. João aqui se identificando como presbítero também. E 3 João 1:1, na página seguinte, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. João novamente se identificando como presbítero. Então note, Pedro e João aqui se identificam como presbíteros, porque eram os presbíteros que cuidavam da igreja. Então observe, a primeira refutação histórica, você não tem no Novo Testamento Pedro se colocando como Papa. Você não tem no Novo Testamento a igreja sendo dirigida por um homem, mas sempre presbíteros, presbíteros, presbíteros. A direção da igreja está ao encargo dos anciãos, desde o Antigo Testamento, tá? E agora no Novo Testamento, os anciãos são os presbíteros. Sim, Lucas? Tá vindo um microfone aí. Uma coisa que me veio até a memória teve um momento da história que teve 2 papas, né? Que os dois, inclusive, se excomungaram mutuamente, né? O do Ocidente e o do Oriente. Sim, mostrando sim. a incoerência também. Exatamente. Né? Houve períodos na história de 2 e até de 3 papas, tá? E com ideias diferentes, um excomungando o outro. Então, isso de fato não é o sistema bíblico, tá? Vamos para o século I, então. Será que nós temos papa no século I? Inácio de Antioquia, um dos pais da igreja. Quando a gente fala pais da igreja, gente, é a segunda geração. Você tem a primeira geração de apóstolos, tá? E Paulo incluído. Esses homens morreram. Aí a segunda geração é o que nós chamamos de pais da igreja, porque eles estão ali no comecinho da igreja, tá? Então Inácio de Antioquia, no ano de 71, referiu-se aos presbíteros como a Assembleia Santa, os conselheiros e assessores dos bispos. Na Didaquê, que é um texto cristão escrito por volta do ano 90, nós lemos: escolha bispos e diáconos, na Bíblia bispo e presbítero é sinônimo, dignos do Senhor. Eles devem ser homens mansos, desprendidos do dinheiro, verazes e provados, pois também exercem para vocês o ministério dos profetas e dos mestres. Na primeira carta de Clemente de Roma aos Coríntios, em 96 depois de Cristo, que é um documento histórico, né? Esse Clemente de Roma manda uma carta aos Coríntios. Ele diz o seguinte: assim, proclamando a palavra nos campos e nas cidades, estabeleceram suas primícias como bispos e diáconos dos futuros fiéis, após prová-los pelo Espírito. E não se trata de inovação. Há séculos que as Escrituras falam de bispos e diáconos, pois assim se lê em algum lugar: quero estabelecer os bispos deles na justiça e os seus diáconos na fé. Então está nessa carta de Clemente, assim como na Didaquê, a menção a bispos e diáconos, ou presbíteros e diáconos, nenhuma menção à liderança de um homem só. Segundo século, na obra O Pastor de Hermas, escrito por Hermas, entre 142 e 155, nós lemos: tu lerás para esta cidade, na presença dos presbíteros que dirigem a igreja, no capítulo 8. Depois, no capítulo 104, os bispos, com seu ministério, continuamente protegeram os necessitados e as viúvas e sempre levaram vida pura. Note, eu devo dizer também que todos esses textos que eu estou pegando são textos antigos, disponíveis na internet em várias línguas, em várias versões. Tá? São textos históricos que comprovam a ideia de presbíteros e diáconos governando. Sim.
No slide anterior, um ponto para nós só, que foi apontado aí, você pode voltar nessa carta de Clementes, né? Ano 96 em Roma, 2 pontos também que me chamam a atenção. Primeiro, ele não menciona Pedro como sendo a fonte da informação. E segundo, que ele estabelece que a instrução é a escritura. Então, aí 2 pontos interessantes para, digamos, para essa questão da supremacia de Pedro, ou digamos, como foi mencionado em aula anterior, a respeito da tradição. Então, é bem indicativo. Clemente de Roma, estabelecendo que a fonte da instrução é a escritura, e sem nenhuma menção a Pedro. Perfeito. Eu não tinha percebido, mas é um bom argumento mesmo, né? Se Pedro fosse o pastor da igreja no mundo, Clemente não omitiria, né? Ele certamente usaria ele com autoridade, mas ele está usando as escrituras como autoridade. Muito bem percebido. Tertuliano, na sua obra apologética, sobre as nossas assembleias e reuniões, todos os presbíteros aprovados tomam assento como presidentes ou regentes, obtendo a honra não por um pagamento, mas pelo testemunho, pois nada de Deus é entre nós avaliado por um preço. Esse é o 2º século, sem menção a Papa, a menção é sempre a presbíteros e diáconos. 3º século, Orígenes, no livro Contra Celsum, ele dá detalhes quanto ao exame de admissão de membros na igreja. Há alguns regentes designados que podem inquirir acerca do comportamento e costume daqueles que serão admitidos e descartar da congregação aqueles que cometem imundície. Veja, cita aqui os presbíteros, né, os regentes. E Cipriano, bispo de Cartago, ele escreveu numa das suas epístolas que ele admitiu Aurélios e Celerinos aos presbíteros em sua igreja, eles, sendo encontrados mais zelosos, fiéis e merecedores dentre os homens, não eram autorizados a pregar, senão apenas publicamente ler a palavra. Aqui eu estou fazendo a citação de um livro que cita a obra de Cipriano, mas também mostrando a proeminência dos presbíteros como governo da igreja. 4º século, Eusébio, bispo de Cesareia, escreveu a sua História Eclesiástica em 326, abre aspas. Quando eu estava em Arsenoita, onde você sabe que essa doutrina surgiu, etc., eu chamei juntos os presbíteros e os mestres que habitavam aquelas aldeias, estando presentes também aqueles irmãos que estavam dispostos a vir, e eu os exortei publicamente para a busca desta doutrina. Optatus, bispo de Mileves, na Numídia, que viveu no 4º século. Pois a igreja tem muitos ornamentos de ouro e prata que não poderia esconder na terra, nem carregar com ela, o que comissionou aos presbíteros como as pessoas fiéis. Então, eu concluo aqui a parte histórica. Nós vemos, portanto, que no Novo Testamento e na igreja primitiva, até o 4º século, a igreja era governada por presbíteros, não havendo, portanto, um papa que foi sucedido por outros. Você não tem, nestes séculos, esta informação de papas governando a igreja, tá? Isso é uma mentira que a Igreja Católica Apostólica Romana conta, porque eles contam assim: Papa, Pedro, primeiro Papa, e passando o comando para outros papas. Isso não se sustenta historicamente. E eu estou usando aqui os bispos da Igreja Católica, os chamados pais da igreja. Jerônimo, lá no 4º século, esclarece o que aconteceu a partir daí. O presbítero é o mesmo que o bispo, e antes dos partidos terem sido levantados na religião pelas provações de Satanás, as igrejas eram governadas pelo senado dos presbíteros. Deixa eu abrir um parênteses aqui. O que significa senado? Senado é o lugar dos seniors. O que é senior? O que te parece senior? Senhor, os mais velhos. Então, assim como o presbítero é ancião em grego e em português, porque nós pegamos o termo, senador é um senior, é um ancião também, só que do latim, tá? Então, senado é o lugar dos mais velhos. Aliás, no nosso país, a idade para alguém ser senador é uma idade maior do que para ser deputado.
Já reparou? Porque o Senado é o lugar dos seniors, daqueles que são mais velhos, tá? Então aqui, Senado dos presbíteros, é quase uma redundância, né? É o local dos anciãos, dos presbíteros. Mas como cada um procurou apropriar-se daqueles que haviam batizado, em vez de levá-los a Cristo, foi designado que um dos presbíteros, eleito pelos seus colegas, devia ser estabelecido sobre todos os outros e ter a supervisão principal sobre o bem-estar geral da comunidade. Jerônimo está falando aqui o que eu disse há pouco, de que houve um tempo em que as heresias começaram a entrar nas igrejas, e a solução que deram foi: vamos estabelecer um presbítero, um bispo por cidade, para que um bispo cuide da cidade. E aí foi a mudança de um sistema de governo de presbíteros para o início do episcopalismo, em que um bispo passou a dirigir as igrejas. Jerônimo está narrando este processo. Vamos para a refutação bíblica então. Nós vimos que historicamente cai esse mito de sucessão papal. Agora, biblicamente, qual é o argumento que a Igreja Católica Apostólica Romana usa para dizer que Pedro foi um papa? A defesa de Pedro como papa está baseada na interpretação errônea de Mateus 16, 18, quando Cristo disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que errônea? Por pelo menos 14 motivos. Vamos abrir lá em Mateus 16. Agora a nossa argumentação será bíblica. Bíblica não com ênfase na história, né, mas com ênfase na doutrina. Mateus 16, 18. Para entendermos o contexto, vamos aqui do verso 13, volte para o verso 13, para a gente pegar bem o contexto. Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro. Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então vamos aqui à argumentação. Por que a ideia de que Pedro é o fundamento da igreja está errado? Em primeiro lugar, porque Pedro foi de pedra da igreja a pedra de tropeço em 5 versículos. Observe. Voltemos para o verso 16, 18, nós lemos o 19, lemos o 20, continue no verso 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no 3º dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Em 5 versículos, Pedro passou de pedra da igreja para pedra de tropeço. Ele foi o único discípulo que recebeu um arreda, Satanás. Esse arreda, Satanás é exatamente a expressão que Cristo usou com Satanás lá na tentação.
O que Pedro fez aqui? Quando Jesus começou a falar da sua morte, Pedro puxou Jesus de lado e começou a reprovar Jesus, é o que diz o texto. Alguns estudiosos acham que Pedro ficou um pouco convencido com o elogio que ele recebera lá atrás e se achou no direito de reprovar Jesus Cristo, dizendo: Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. E aí Jesus, ele não diz: não, Pedro, você está equivocado. Ele diz: arreda, Satanás, porque tu não cogitas das coisas celestiais, mas das terrenas. Então o Pedro, que teve uma resposta tão bonita, dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, por força de Deus, né? Porque Cristo disse: não foi carne e sangue que te revelaram, isso não veio de você, mas veio de Deus, foi Deus que te revelou isso. Agora ele se presta ao papel de ser usado por Satanás. Satanás cochichou no ouvido dele: olha, isso de modo acontecerá com teu mestre. E ele repetiu. E aí Jesus fala: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Mas pastor, afinal, Pedro é a pedra da igreja ou não? Ora, nós vamos ver na sequência dos textos que Pedro de fato foi uma liderança dos apóstolos. Depois que ele nega Jesus e depois que ele é restaurado, ele se torna um líder natural ali do colégio apostólico, né? Você tem Atos retratando Paulo em uma grande parte, talvez na metade, e Pedro na outra metade, né? ou Pedro e Paulo. Os dois são os grandes líderes ali do povo de Deus. Então, de fato é o colégio apostólico comandado por Pedro, mas não é a pessoa de Pedro. A igreja não está constituída na pessoa de Pedro. Quando Jesus fala que dar-te-ei as chaves, em Mateus 18, na sequência, você tem as chaves sendo usadas. Mateus 18, em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. E aqui Jesus não está falando só com Pedro, ele está falando com todos os discípulos. Ele está dando poder à igreja de disciplinar pessoas. Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Esse texto está dentro de um texto de disciplina, e Jesus está dizendo: se vocês concordarem com a disciplina de alguém, vocês têm as chaves, vocês podem disciplinar. O que vocês desligarem aí embaixo, eu vou desligar aqui em cima. Está desligado da comunhão da igreja? Está desligado aqui em cima também, tá? E 2 ou 3 não é a igreja inteira. 2 ou 3 é o conselho da igreja, são os presbíteros. 2 ou 3 era um número de pessoas que autorizavam o apedrejamento, eram as testemunhas necessárias para o apedrejamento no Antigo Testamento. É um texto de disciplina, é Jesus dizendo: vocês têm as chaves, vocês têm o poder para disciplinar pessoas, até para tirar pessoas da igreja, e se vocês tirarem aí embaixo, eu tiro aqui em cima, é desligado da comunhão aqui em cima também, tá? Então note, as chaves não foram passadas para Pedro como, digamos, pessoa particular, foram passadas para o colégio apostólico, e o colégio apostólico passa aí com certeza para a igreja, né, para a continuidade da igreja, presbíteros e diáconos que são sucessores naturais dos apóstolos. Então, em primeiro lugar, Pedro, ele não é a pedra, o fundamento da igreja, porque na sequência do texto mostra que ele era falível. Ele não é infalível, ele recebe um arreda Satanás de Jesus. Em segundo lugar, porque na sequência Pedro disse coisas sem sentido no evento da transfiguração. Como é que ele é infalível? Veja Lucas 9, está aqui, né? Lucas 9,33. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: mestre, bom é estarmos aqui, então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia. Pedro não estava
juntando coisa com coisa no evento ali da transfiguração. Terceiro, porque Pedro negou a Cristo 3 vezes. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Imediatamente cantou o galo. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali chorou amargamente. Quarto, porque Paulo precisou repreender a Pedro publicamente, pois ele temeu aos judaizantes. Note, você não encontra, Paulo era pecador, né? Aliás, Paulo se autodenomina o principal dos pecadores, não é assim? Por quê? Porque ele perseguiu a igreja. Mas você não encontra Paulo sendo repreendido publicamente no Novo Testamento. Pedro você encontra. Pedro precisou de repreensão pública de Paulo. Por quê? O texto explica. Quando, porém, Cefas é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então o que aconteceu aqui? Pedro estava com os gentios, né? Comunhão de irmãos. Quando chegou Tiago com os crentes de Jerusalém, judeus de nascimento, ele estava aqui com os gentios, não judeus. Quando chegaram os judeus de nascimento, ele se apartou dos gentios, quis mostrar que não tinha comunhão com os gentios. Ele temeu a homens, ele ficou lá só com os judeus. Parece que havia uma grande divisão entre eles. E aí Paulo, quando viu isso, falou: Pedro, você já vive com o gentil, como gentil, você já sabe, agora você vai obrigar os gentios a viverem como judeus? Então Pedro foi repreendido aqui na presença de todos. Quinto, porque a expressão sobre esta pedra deve ser analisada à luz de Efésios 2:20, 2 pontos. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então note, o fundamento da igreja é formado pelos apóstolos e profetas, e Cristo é a pedra angular, não Pedro. O que é fundamento, gente? Quando você vai construir uma casa, você não chega lá na terra e começa, né, Sidney? Começa a levantar os tijolos na terra. Você cava a terra, faz um buracão lá. Eu não sou construtor, tá? Eu devo falar algumas coisas erradas aqui, mas na minha cabeça, você enche de pedra, de concreto, né? Você faz uma plataforma maciça, aí é nessa plataforma que você vai colocar as colunas e vai colocar os tijolos, tá? Porque se for na terra, se bater uma chuva por baixo, leva a terra, acabou. Você tem que ter um fundamento. Então, o fundamento maciço da igreja são os apóstolos e os profetas. Profetas Antigo Testamento, apóstolos Novo Testamento. E a pedra angular, que era uma grande pedra que se colocavam nas construções antigas para dar o ângulo de 90 graus, a pedra angular é Jesus Cristo. Então o fundamento da igreja são profetas, apóstolos e Cristo como a pedra angular. O texto não fala: o fundamento são os apóstolos, os presbíteros e Pedro, que é a pedra. Não, é sempre Cristo como a pedra angular. Sexto argumento, porque o próprio Pedro não se identifica como a pedra, mas chama Cristo de pedra. Nós lemos esse texto: pois isto está na Escritura, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Então, primeiro, Pedro não se apresenta: olha, aqui é Pedro, a pedra, escrevendo para vocês. Não, é Pedro, o presbítero. E quando ele vai falar de pedra, de fundamento, ele não diz: olha, como Cristo disse para vocês, eu sou a pedra. Não, ele se
refere a Cristo como sendo a pedra e o fundamento. Sexta razão, porque o título de Papa não tem base bíblica, é uma invenção humana. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Papa é uma invenção que foi criada. Oitava razão, porque Paulo atribui a Cristo o único fundamento da igreja. 1 Coríntios 3,11, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Nono motivo, porque Paulo nunca se referiu a Pedro como autoridade principal, e no Novo Testamento não há qualquer referência de Pedro como sendo o pastor de todos eles. É significante, não é? Se Pedro tivesse sido ali escolhido por Jesus para ser o líder da igreja, o pastor de todas as igrejas, Paulo não faria nenhuma referência nas cartas a Pedro, nenhuma referência. É claro que ele faria. Por que não faz? Porque Pedro não recebeu o título de pastor universal, vigário de Cristo, sumo pontífice, nada disso. Isso é invenção do catolicismo. Nono motivo, são 14. Porque Paulo nunca se referiu a Pedro, esse já foi, né? Esse é o nono. 10º, porque se Pedro tivesse sido bispo de Roma, Paulo, escrevendo àquela igreja em 57, o teria citado juntamente com as 27 pessoas citadas no final da carta. Abra a tua Bíblia em Romanos, no final de Romanos, Romanos 16. Veja, Romanos 16 tem aqui a saudação a 27 pessoas. Saudai meu parente Herodião, saudai Trifena e Trifosa, saudai Rufo, saudai Assíncrito. Paulo está saudando todo mundo de Roma. Pergunta, se Pedro fosse o bispo de Roma, ele não mereceria uma saudaçãozinha aqui? Saúdo o bispo da igreja de Roma, Pedro. Como é que Pedro não é citado? Por uma razão, Pedro nunca foi o bispo de Roma. Historicamente, você não tem Pedro pastoreando Roma. Essa é uma outra questão que dá para aprofundar com boa argumentação. Pedro nunca foi bispo de Roma, por isso que ele não é citado aqui por Paulo. Porque, embora a Igreja Católica, sempre que cita os apóstolos, coloca Pedro em primeiro lugar, sempre que o catolicismo vai falar dos apóstolos, começa com Pedro, primazia de Pedro, e depois cita os outros. A Bíblia não faz isso. Veja João 1,44. Ora, Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Não cita Pedro em primeiro lugar. Há outros exemplos. 12ª razão, porque Jesus nunca anunciou um líder único para a sua igreja. Quando aquela mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, e eles também, eles fizeram aquele pedido para assentar-se no reino de Cristo à direita e à esquerda para governar. Qual foi a resposta de Jesus? Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, quando eles quiseram posições de poder, Jesus falou: opa, isso é coisa dos reinos, do século. Na igreja não é assim. Na igreja, o maior é quem serve. Agora, olhe para o Vaticano, olhe para a riqueza da Igreja Católica Apostólica Romana. Eles têm um rei chamado Papa, com todos os privilégios de um chefe de Estado. Isso não se coaduna, isso não combina com o que Cristo prometeu para a sua igreja, esse tipo de poder que o catolicismo tem. Terminando, 13ª, porque quando Paulo fala aos Gálatas das colunas da igreja, não cita Pedro em primeiro lugar, que aparece como Cefas aqui.
Paulo está relatando lá o início da sua conversão, né? E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Veja que são 3 chamados de colunas aqui, né? Tiago, Pedro e João. Não é, a coluna da igreja não é só Pedro, e Pedro nem é citado aqui em primeiro lugar, tá? Está ali no meio, por providência divina. E a última razão, porque Pedro nunca reivindicou autoridade para si próprio, mas sempre apontou para as Escrituras. Ele escreve na sua primeira epístola, 4:11, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus, palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Em nenhum lugar do Novo Testamento você vê Pedro chamando para si um papel diferente dos outros apóstolos. Na verdade, ele sempre glorifica Cristo e ele sempre aponta para as Escrituras. Concluindo então, vimos que Pedro não foi o primeiro Papa, pois durante os 4 primeiros séculos da igreja, a liderança era formada por presbíteros ou bispos. Também vimos 15 motivos pelos quais Pedro não é a pedra e o fundamento da igreja, pois não há base bíblica para isso no Novo Testamento. E como disse o pastor William Perkins, o bispo de Roma é o sucessor de Pedro, não no ensino, mas apenas na negação de Cristo. Tá? Pegaram essa última? É só aí que ele sucede, na negação. Mas no ensino nunca seguiu. Você olha para os papas, é um dos nossos estudos mais à frente, lá no final, um período da história dos papas que foi assim de imoralidade, de só coisa errada, só coisa errada. Teve papa que foi considerado ateu, é uma bagunça, é uma completa bagunça. Então, não é o sistema que Cristo quis para a sua igreja. Cristo sempre quis um sistema em que os anciãos, sendo servos do povo, governassem o povo, e que os anciãos fossem eleitos pelo povo. É por isso que há listas dizendo, né, que devem ser escolhidos aqueles que têm aquelas qualificações. Cristo nunca quis um substituto, um vigário, um pontífice. Tudo isso, meus irmãos, está fora da Bíblia, não tem base bíblica e não se sustenta historicamente. Ok? Essas são as razões, então, que nós estejamos preparados para dar razão da nossa fé. Alguma pergunta? Alguma colaboração? Sim. Tá chegando um microfone. Tá chegando. Aqui, a dona Eni. Então, tem um versículo na Bíblia, eu procurei aqui, não achei, que Pedro e Jesus conversando, e Jesus fala para Pedro, quando você se converter, eu não me lembro, não achei aqui. É o texto em que ele fala que Pedro será crucificado, né? Que ele vestirão. Isso aí. Isso, Sim, mostrando. Ele ainda não era convertido. Então, Pedro, ele teve os seus altos e baixos muitas vezes, né? Pedro era impulsivo. Pedro foi aquele que, quando Jesus veio nas águas, ele foi o primeiro que colocou o pé na água, né? E começou a andar. E aí diz o texto, ao sentir a força do vento, quando ele percebeu, aí ele começou a afundar. Pedro é aquele que diz, diante dos outros 11 discípulos, todos aí podem te negar, eu nunca te negarei. Aí Jesus fala,
antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Morte de Jesus, reconhecem Pedro, ele era um deles. Pedro fala, não, corre para um outro lugar, parece que ele estava numa fogueira se aquentando. Aí em outro lugar, olha lá, um dos discípulos, não, e numa dessas, eu acho que foi na terceira, ele começa a xingar a pessoa, começa a praguejar. Aí ele ouve o som do galo, aí ele percebe, exatamente como Cristo falou. Passa-se um tempo, Cristo aparece vivo, chama os discípulos e pergunta para Pedro, você me ama mais do que todos estes? Lembra do que Pedro falou? Todos podem te negar, eu não te negarei. Aí Jesus vai, como a gente diz, na ferida, né? Pedro, tu me amas mais do que todos estes? Aí você imagina o constrangimento de Pedro, né? De verdade, com a cabeça baixa, te amo, Senhor. Aí Jesus, Pedro, tu me amas 3 vezes, negou 3 vezes, vai ser restaurado, reafirmando 3 vezes. Aí no final Pedro se rende, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus o restaura, apacenta o meu rebanho, você pode ser pastor de novo, apacenta o meu rebanho. Então, tudo isso mostra a fragilidade de Pedro. É claro que depois dessa conversa, depois dessa restauração, Pedro vai crescer, ele vai se tornar de fato aquele líder dos apóstolos, isso é um fato. Agora, de líder dos apóstolos, um líder natural eu diria, para vigário de Cristo, substituto de Cristo, pontífice, sumo pontífice, aí isso foi uma criação humana diabólica, eu diria, porque Pedro nunca quis isso. Pedro nunca quis isso. Pois é. E outro detalhe que eu não quis colocar ali, porque esse é mais fraco, né? Pedro era casado, né? Pedro tinha sogra, só tem sogra quem é casado. Então é que um papa não pode casar, e Pedro era casado, e Pedro era papa, tem alguma coisa aí bastante conflituosa. Muito bem, vamos encerrar então com uma oração. Pai Santo, te agradecemos por tua palavra, te agradecemos pela história, os registros que podemos acessar, te agradecemos porque a tua palavra, ó Pai, é santa e o Senhor nos guia por tua palavra. Pedimos a tua graça para permanecermos firmes e pedimos a tua graça para sermos instrumentos também a mostrar a verdade a tantos que têm sido enganados por este sistema religioso, que tem acrescentado coisas à tua palavra, que tem distorcido fatos da tua palavra. Ajuda-nos a sermos instrumentos, Pai, com todo amor e carinho, com toda piedade, falando a verdade em amor, nós mostrarmos a verdade àqueles que estão sendo enredados pelo erro. Ajuda para que nós estejamos firmes nos teus caminhos, dá-nos humildade, dá-nos temor ao Senhor e fidelidade à tua palavra, Pai. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, amém.